queridos acadêmicos, bem-vindos à Introdução ao Agronegócio. Eu sou a professora Érica e estarei com vocês durante essa disciplina, que são divididos em 16 unidades. Dentro dessa disciplina, primeiramente, as 4 primeiras unidades eu vou trabalhar com vocês a importância do agronegócio, o panorama da gestão do agronegócio e também a sua contextualização. E vamos discutir um pouquinho também sobre o mercado internacional do agronegócio brasileiro. Então sejam bem-vindos a essa disciplina e vamos aí trabalhar realmente esses conteúdos de extrema importância. Apresentando a nossa primeira unidade sobre a importância do agronegócio, eu trago para vocês uma contextualização. Nós temos aí na primeira unidade todo o histórico da evolução, na verdade, da mudança das propriedades rurais, que no início eram autossuficientes e hoje, na verdade, elas têm uma dependência muito maior da tecnologia e também de insumos externos para a produção agrícola. Então vocês vão observar que nós tivemos uma mudança no cenário. Antigamente, até a década de 60, 82% da população era rural e hoje a gente teve uma inversão. Nós temos só 18% das pessoas morando hoje dentro do ambiente do ambiente da propriedade rural. Então nós tivemos uma inversão muito grande. O que isso significa? Significa que, na verdade, hoje se usa muito mais tecnologia do que mão de obra braçal para produzir. E isso, claro, é graças ao avanço tecnológico, à automação das atividades, à mecanização. E hoje a gente já fala em agronegócio 4.0, que é a utilização até mesmo da inteligência artificial, drones, vários softwares que estão sendo utilizados também para dinamizar ainda mais a produção agropecuária brasileira. Então a gente vai discutir bastante aí dentro dessa unidade todas essas questões. As propriedades rurais, elas tinham uma autossuficiência e hoje, na verdade, elas dependem cada vez mais de insumos externos, especialistas, pesquisas. A gente sabe que hoje a gente tem uma produção com geração de excedentes, onde a gente vai discutir a questão também do mercado internacional, das exportações, que vem sendo um nicho muito importante do agronegócio brasileiro e também para a nossa economia. A nossa exportação tem uma grande representatividade quando a gente fala em termos de agronegócio. Também a questão da logística, necessidade de estradas, portos, que fornecem também uma estrutura adequada para a produção brasileira. Dando continuidade, eu trouxe para vocês aqui essa importância desse conceito da mudança do setor primário, do que é a agropecuária, que acabou perdendo um pouco o seu sentido. Isso já lá em 1957 já teve uma discussão e começou-se a se introduzir a nível mundial o conceito de agribusiness. Então o Brasil demorou um pouquinho mais, Esse conceito de agribusiness chegou em torno de 1980 aqui no nosso país, mas já era algo que vinha sendo discutido. Então o que é esse agribusiness, ou traduzindo para o português agronegócio? É o conjunto de todas as operações e transações envolvidas desde a fabricação dos insumos agropecuários, das operações de produção nas unidades agropecuárias até o processamento, distribuição e consumo dos produtos, sejam eles in natura ou industrializados. Então a gente já começa a entender que o agronegócio é algo muito mais amplo do que somente a produção dentro da porteira. Ainda falando dentro desse conceito, a gente consegue observar a relevância, de todo o segmento. Quando a gente fala só em agropecuária, produção dentro da porteira, a representatividade para o PIB, que é o Produto Interno Bruto brasileiro, é 5,4. Quando nós olhamos o todo dentro desse conceito mais amplo de agronegócio, a gente observa uma representatividade média de 23%. Então, quase um quarto, nós podemos dizer, de toda a riqueza gerada dentro do nosso país provém de agronegócio. Então é uma das cadeias mais importantes que nós temos na economia brasileira. E no caso do mercado externo, o país também passou a ser um grande player. O que significa isso? Nós temos uma grande representatividade, a nível de comércio internacional, de exportações, em atender as demandas internacionais por alimentos. Brigamos aí frente a frente hoje já com os Estados Unidos
para as primeiras posições. Aqui eu trouxe também um ranking para vocês observarem, né? Alguns dados que são bem interessantes. Por exemplo, o Brasil é o primeiro produtor em açúcar e o primeiro em exportação também. Quando a gente olha ali para a cadeia do café, também somos o maior produtor e o maior exportador. E assim por diante. São cadeias que nós vamos discutir também dentro das nossas unidades e onde o Brasil se destaca muito. Então, o Brasil realmente é considerado o silo do mundo e mesmo na cadeia de carnes nós temos uma grande representatividade que é interessante. Inclusive essa tabela eu tirei do guia de vocês, do material de vocês, que vocês vão estar lendo e aprofundando essa discussão. Continuando, falar um pouquinho do panorama da gestão do agronegócio, que está dentro da unidade 2. Dentro dessa unidade a gente vai discutir, né, todo esse cenário de como a organização do agronegócio brasileiro, né, se atribui. E hoje a gente pode dizer que o nosso agronegócio é moderno, é eficiente e é competitivo, porque nós temos algumas características que o favorecem. O clima é favorável, temos chuvas regulares, diferentes tipos de solo, relevos, disponibilidade de energia solar. A nossa matriz energética é muito bacana, né? Porque nós temos energia, né, de outras fontes. O Brasil, em termos de etanol, também está se destacando bastante, né? Uma cadeia que está crescendo bastante. Então, nós temos várias vantagens. Temos uma boa fertilidade e excelentes índices de produtividade. Ainda dentro dessa questão, né, nós vamos discutir também a gestão do agronegócio. O que é gestão do agronegócio? É a maneira mais eficiente de usar os recursos humanos, naturais e financeiros para que a propriedade rural dê resultados eficientes, que tenha lucro, que seja significativo. Então a gente vai discutir também o que é e para que serve essa gestão. Então é bem interessante vocês lerem com muita atenção essa unidade, porque lá vocês vão entender como é feito o planejamento, o acompanhamento, o controle de toda a atividade da propriedade rural, como que se ajusta as tecnologias aos objetivos do produtor, às necessidades da família e ao mercado, obviamente. Também vão entender como que a gente pode trabalhar para aumentar a renda do produtor, da propriedade, diminuir os riscos de produção, né, os riscos de mercado também, que sempre, né, a gente tem a volatilidade de preços, as questões ligadas à qualidade, a garantir também um bom padrão de vida para o produtor rural e sua família. E óbvio, uma grande preocupação hoje do agronegócio brasileiro são as questões ambientais. Também ter todos os cuidados necessários para a preservação dos recursos naturais dentro do ambiente da propriedade rural e, obviamente, também dentro das agroindústrias. Então, essa unidade está bem rica de informações, super interessante. Com certeza, vocês também vão aproveitar bastante. Aí, na unidade 3, a gente vai trabalhar um pouco a contextualização do agronegócio. Então, o que é o agronegócio? Ele é um sistema, então ele engloba os 3 setores, o antes da porteira, dentro da porteira e o pós-porteira. Eu trouxe rapidamente aqui para vocês um pouquinho, né, resumido, o que são esses conceitos. Então, antes da porteira, a gente vai ter todo o segmento que dá suporte à produção, como as máquinas, equipamentos, implementos, né, a necessidade de água, de energia, corretivos de solo, toda a parte quando a gente fala em, né, trabalho com criação animal, sêmen, óvulos, hormônios, rações, sal, e também as pesquisas necessárias para o desenvolvimento dessas tecnologias, né, dessas inovações que vão dar suporte à produção. Então, todos os fornecedores, digamos assim, de insumos, de matérias-primas, de tecnologia, a fim de que seja possível ter uma produção eficiente. Dentro da porteira, a gente tem um sistema de produção em si, que aí a gente tem os sistemas de criação, que são intensivo, extensivo e semi-intensivo. E também quando a gente fala, né, já em produção agrícola, a gente tem a questão de manejo. O que é um bom manejo? Ele exige investimento em capital, inteligência de trabalho, procedimentos técnicos, organização, previsão de gastos, coordenação e controle total de todo o processo produtivo. Manejo é muito mais do que a gente ouve falar por aí, obviamente, né? Um bom manejo, ele não envolve só o sistema produtivo, ele envolve também toda a gestão desse sistema, que é o que a gente discute dentro do conteúdo da nossa disciplina, né? Nós estamos falando em gestão do agronegócio. Aí, a gente vai falar um pouquinho também de como que vem o desmembramento. Então, o início, né, como a gente já viu, do segmento e das funções do agronegócio começam lá em suprimentos à produção, a produção em si, seja ela agrícola ou pecuária, a transformação necessária dessa matéria-prima, né, a secagem desse grão ou, né, no caso, o abate desse animal, o armazenamento, né, desse produto,
A distribuição, porque já envolve a questão de logística, se é um transporte a frio, que tipo de modal vai ser usado para transportar, né, esse produto adequadamente. O consumo em si, né, para entender também o perfil do consumidor, nós vamos entender também, por exemplo, quando a gente for falar nas cadeias, para onde esse produto é destinado. Por exemplo, a gente sabe que a carne bovina brasileira, em torno de 70% fica no mercado interno. O contrário, por exemplo, é na avicultura. A maioria da produção, quase 80%, vai para o exterior, né? A gente exporta muito mais do que consome internamente o que é produzido em termos de avicultura. Então, são cenários e características de produtos muito diferentes. E, obviamente, a gente tem que estar atento também a todos os serviços complementares, né? Desde a questão, né, de fiscalização, políticas públicas direcionadas ao agronegócio, a parte de marketing, desenvolvimento de produtos, porque isso faz toda a diferença também para o sucesso das cadeias produtivas. Na unidade 4, a gente vai falar um pouquinho da parte de mercado internacional, né, a representatividade e também as regulamentações. É bem interessante, vocês vão entender um pouquinho mais da parte legal, digamos, e todos os trâmites necessários para exportar. O Brasil, né, desde que a gente teve a globalização, em 1990, a gente se inseriu mais fortemente, né, em termos de economia internacional, globalização. Nós somos um dos maiores, como mostra a tabelinha ali anterior, exportadores, né, um grande player dentro do mercado de exportação, mas nós enfrentamos algumas barreiras protecionistas, né, em países europeus, nos Estados Unidos. Nós temos ainda algumas dificuldades de entrar dentro desses mercados. Então, dentro dessa unidade, isso vai ser bem discutido. Aí, o que é o protecionismo agrícola? Ele nada mais é do que uma característica, né, pela proteção que o governo estabelece muitas vezes para certos setores. Por exemplo, nós temos dificuldade de entrar com etanol nos Estados Unidos, porque como eles são um grande produtor de etanol de milho, eles colocam cotas para que a gente não consiga brigar, porque o nosso etanol ele é mais eficiente e tem um custo-benefício bacana, nós somos mais competitivos. E então, se eles não bloquearem a entrada do etanol de cana lá, acaba que a gente tem uma dificuldade dentro dessa, né, para eles acaba gerando uma certa dificuldade. E a gente tem aqui o Almeida, que trouxe algumas caracterizações que justificam essas proteções, né? Então, dentro desse contexto, a gente vai discutir toda essa situação das aulas. Espero que vocês gostem bastante. Vamos entender melhor toda essa organização do agronegócio brasileiro. Vamos entender como surgiu o agronegócio e analisar também a inserção do agronegócio brasileiro dentro também, né, da economia internacional, da representatividade aí nas exportações a nível mundial. Deixo aqui também algumas bibliografias para vocês lerem, né, Fundamentos do Agronegócio, Gestão Agroindustrial do Batalha, que é um livro muito bacana, Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares, são boas referências que vocês podem estar buscando online aí gratuitamente. Um grande abraço e sejam bem-vindos à disciplina.